Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade à leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo eu vou encerrar a saga de Eldorado e mostrar como que foi a divisão ou a despedida de um membro do grupo. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo por aqui, apenas saiba que eu acompanho o Sousou no Frieren com certa regularidade aqui no canal. Então, assim que acabou a primeira temporada do anime, eu segui tudo o que acontece após essa primeira temporada, só que no mangá. Então, se você quiser saber de tudo o que aconteceu até chegar nesse ponto, que é um vídeo de encerramento de saga, vai ter um link aqui na descrição e também no card no final do vídeo, que vai te levar para o primeiro vídeo da série. E lá você vai poder ver todos os vídeos, e são vários, beleza? Então, vai lá, clica lá, porque você não vai se arrepender. E dito isso, vamos para o assunto do vídeo, que é o capítulo 104. Aliás, antes de ir para o capítulo 104, é bom só lembrar mais ou menos o que aconteceu no final do capítulo 103. No capítulo 103, o Makt havia finalmente morrido e o Denken havia sido levado para uma igreja para se tratar porque ele estava muito ferido e muito cansado. E é exatamente assim que começa o capítulo 104. Nesse capítulo é mostrado o Denken acordando em uma cama e um cara lá perto dele. E aí o Denken olha pra esse cara que ele não conhece e fala assim: aqui, aonde que eu tô? Aí o cara: olha, você tá na igreja, nós trouxemos você aqui pra cuidar dos seus ferimentos. E aí ele fala: ok, e por quanto tempo eu fiquei dormindo? Aí o cara falou: por 3 dias. Aí o Denken falou: realmente estava exausto e muito ferido, faz sentido. Mas o cara, ele fala assim: olha, senhor Denken, fica aí que eu vou chamar o Gluck, que ele quer muito falar com você. Vocês vão lembrar que o Gluck era o senhor de Weiss. Aí esse cara vai e chama o Gluck. Mas antes do Gluck aparecer, o Denken olha lá pra fora, pela janela, e vê Weiss viva de novo. E aí bate aquela satisfação nele e ele fala assim: olha, no final das contas, eu consegui, eu venci. E logo depois que ele tem esse pensamento, chega o Gluck. E quando ele vê o Gluck, ele fala: padrasto? Tipo, reconheceu ele, né, depois de tanto tempo. Só que aí que fica a cena muito engraçada, porque o Gluck é padrasto do Denken. Só que a grande situação é que agora o Denken é muito mais velho do que ele. Então a parada passa a não fazer muito sentido. Mas a relação entre eles não mudou muito. E o Gluck fala que é muito bom ver o Denken novamente. E que ele só não esperava que o Denken ia demorar 50 anos para voltar para Weiss. E que ele ia ver o Denken mais velho do que ele mesmo. Mas ele, no caso o Gluck, aproveita para parabenizar o Denken. E falar assim: olha Denken, parabéns, parabéns de verdade por ter salvado Weiss. E também meus parabéns por toda a sua dedicação. Porque o Gluck sabe, ele lembra muito bem do quanto que o Denken treinava diligentemente, o quanto que ele era esforçado. E ele também fala que ele já conversou com a Frieren e que ele sabe de tudo que o Denken fez para salvar Weiss, inclusive a forma que ele se manteve focado durante os últimos 50 anos, como que ele dedicou toda a vida dele por essa causa, por esse momento. Então o Gluck dá uns parabéns para ele, mas o Denken, sempre meio humilde e introspectivo, fala assim: olha, eu não teria conseguido sozinho. Só que o Gluck fala: ninguém teria conseguido sozinho. Isso não é um demérito. Ninguém pode salvar o mundo inteiro sozinho. E eu sei que você arranjou aliados formidáveis. E aí o Denken meio que lembra do grupo da Frieren e faz aquela expressão de: olha, com certeza, meus aliados foram maravilhosos nessa batalha. E depois dessa conversa, o mangá corta e mostra o grupo da Frieren. Nesse momento, estava a Frieren lá lendo alguma coisa, a Ferne de cama, que ela ainda estava se recuperando, e o Stark, adivinha, estava fazendo flexão. Ele sempre tá fazendo flexão. E aí ele tá lá falando: olha, pelo visto já melhorei, meu corpo já melhorou bastante. E isso também é uma grande diferença entre os magos e os guerreiros. Ele se recupera muito mais rápido. E aí naquilo que ele tá fazendo flexão, as duas estão olhando pra ele com aquela cara de estranheza, né? Aí ele fala: não, pera aí, vocês não vão me chamar de monstro do nada de novo, que nem vocês sempre fazem, né? Só que elas continuam olhando e ele fala: ah, pera aí, gente. Não tem nada de tão estranho assim. Eu não tomei nenhum golpe mortal, nada do tipo. Tipo, não, ele não tomou nenhum golpe mortal. Só foi espetado, furado por um monte de espada da Solitar. Tomou Mana Strike. Nada demais, né, Stark? Mas ele já tava lá, todo feliz, fazendo a flexão. E as duas cochichando da cara dele. Tipo, velho, esse cara é meio estranho. Mas o Stark chega e fala: gente,
E isso é normal para os guerreiros, tá? Só que a Frieren fala, olha, depende do guerreiro. Porque se fosse o Ansem, o seu mestre, certamente no primeiro dia, um dia depois de tudo isso, ele estaria com uma pedra gigante fazendo agachamento. Tipo, aí mostra uma época no passado onde o Ansem realmente fez isso, com uma pedra gigantesca nas costas, fazendo agachamento. E o Reiter, assim, tipo, que monstro é esse? Ou seja, se você acha a recuperação do Stark rápida, a do Ansem era muito melhor. Mas logo na sequência, a Frieren fala que ela vai fazer umas compras e a Ferne fala assim, olha Frieren, me desculpa, eu ainda não estou bem para te acompanhar, não vou poder ir com você. E a Frieren fala, não, tá tudo bem, eu até preciso desse tempo mesmo, porque vocês são muito apressados. Assim que vocês melhoram, eu já tô querendo ir embora e eu quero ficar um pouquinho mais em Weiss. Porque eu ouvi dizer que Weiss tem alguns itens mágicos, alguns grimórios muito interessantes, então eu quero ir às compras. Aí ela fala, inclusive, eu já fiz uma compra muito legal. Por exemplo, eu comprei esse chifre de dragão da escuridão. Aí ela tinha um chifre de um dragão que saiu uma aura meio roxa, preta, uma coisa muito bizarra, muito parecida com aquela que o Himmel tinha. E eu até tenho a teoria de que o Himmel ficou tão velho, tão acabado assim, por causa daquele chifre, que deve fazer mal pro corpo, aquela energia que sai, não é possível. E o Stark fez o mesmo questionamento que eu fiz. Ele falou, aqui, ô Frieren, tá saindo uma energia meio bizarra disso daí. Isso não faz mal, não? Aí a Frieren olha, não faço a menor ideia. Aí ele fica, meu Deus, essa tá maluca. Aí a Ferne, caraca, você tá gastando dinheiro de novo com porcaria. E a Frieren sim, tava gastando dinheiro com porcaria. Por que alguém vai querer um chifre de dragão da escuridão? Não tem sentido, mas é a Frieren. E a Frieren, vendo que estava sendo julgada pelos dois, logo corta o assunto e fala assim, olha, fiquem à vontade aí, descansem o quanto vocês precisarem, porque se não fosse por vocês, a batalha teria sido muito diferente. Vocês foram muito bem. E aí a Frieren sai, vai fazer as compras dela, e no momento seguinte o mangá mostra um pequeno time skip, ou seja, eles passaram alguns dias a mais ali em Weiss. E durante esses dias mostra a Frieren fazendo compras pra caramba, ela indo ver Grimórios, o Stark brincando com algumas crianças e a Ferne se recuperando. Mas dentre todas essas coisas, uma cena chama muita atenção, que é o momento final do time skip, o último dia antes da Frieren e do grupo dela saírem de Weiss e seguirem a sua jornada. Porque nesse momento ela vai visitar o Denken, e aí mostra a relação que a Frieren construiu com o Denken, o que foi algo muito legal, porque vocês vão lembrar que o Denken foi apresentado no exame de mago de primeira classe, e lá a Frieren e o Denken lutaram um contra o outro. Eles foram rivais, a Frieren venceu, mas logo eles perceberam que eles tinham alguma afinidade, eles tinham alguns objetivos em comum e eles viam a magia mais ou menos da mesma forma. E eles também estavam no exame por um motivo muito similar. Mas logo após esse exame, eles viveram tudo isso em Eldorado e acabaram criando alguns laços. E você pode ver nessa cena, nessa página, pela expressão da Frieren e do Denken, o como que eles se respeitam e até gostam um pouco um do outro. E isso eu achei fantástico, porque mostra que a Frieren também está evoluindo, e está evoluindo bastante, porque não era normal no passado ela ter esse tipo de reação tão rápido. Ela demorava muito tempo para esboçar alguma reação, algum tipo de sentimento por alguém. Você lembra, vou falar para o Oswaldo colocar de novo a página aqui, você lembra dessa expressão, da Frieren fazendo essa expressão na época do grupo do herói, em algum momento que seja? E esse momento, essa imagem, para mim foi lindo, porque mostra que provavelmente essa é uma despedida entre os dois, e pode ser uma despedida para sempre, né? E também mostra que é um aprendizado, que a Frieren tá valorizando mais os momentos com as pessoas antes de que essas pessoas morram, porque ela realmente não sabe o que vai acontecer com o Denken, sabe? O Denken já tá velho, tipo, muito velho. Qual vai ser a próxima vez que eles vão se encontrar? Talvez no enterro do Denken? Ou talvez nunca? A gente não sabe e nem a Frieren sabe. Então eu percebi essa evolução da Frieren e esse carinho da série com os personagens que ficou muito legal. E logo depois dessa conversa com o Denken, a Frieren e o grupo dela vão falar com o Gluck para se despedir dele também. E aí quando ela falou com o Gluck, ele virou e falou assim, olha, fico muito feliz por vocês terem vindo aqui, agradeço muito o trabalho de vocês, mas eu acho que vocês estão indo na hora certa. Porque agora uns emissários lá do Império vão vir aqui para Weiss. Porque toda a podridão de Weiss, vocês vão lembrar que Weiss era um lugar onde os caras
mais safados, mais corruptos do Império, que falharam nas missões dele de tentar roubar, dar golpes ou qualquer coisa do tipo, foram mandados. Então eles perderam tudo onde eles tinham e foram para um outro lugar recomeçar as falcatruas dele. E esse lugar é Vice. E aí o Gluck fala que todos os podres de todos os nobres foram jogados à limpa, foram tornados públicos. Então todo mundo sabe quem fez o quê. E inclusive o Gluck diz que os erros dele também foram expostos. Então não tem o que fazer, ele também será punido. Porque vale lembrar, para caso alguém tenha esquecido, mas o Gluck, embora ele tenha boas intenções com Vice e ele tenha odiado toda essa corrupção, ele fez muita coisa errada, ele mandou matar muita gente, ele tem muitos crimes nas costas. Então ele sabe que o dia da justiça chegou para ele também e que ele vai se ferrar bonito. Provavelmente será preso para sempre ou por muito tempo, ou talvez até morto. Só que, por mais paradoxal que possa parecer, o Gluck nesse momento estava com um sorriso no rosto. E aí a Frieren acha estranho e fala assim: olha, de acordo com o que você me falou, você vai se ferrar. Mas por que você parece tão feliz? E o Gluck basicamente confessa que ele cometeu também muitos crimes e que finalmente a hora da justiça para todos, inclusive para ele mesmo, chegou e que nada poderia deixar ele mais feliz. E esse momento também tem peso porque mostra a culpa que ele carregou. Ele carregou muita culpa, ele fez muita coisa errada, e ele sabe o que fez, mas tudo pelo bem de Vice, tentando atingir algo melhor para Vice. Mas ele se sentia também um fracassado por causa do filho dele. Vocês vão lembrar que o filho dele era um cara idealista, que queria fazer tudo da forma certa e que foi morto pelos corruptos de Vice, né? Então a situação dele era muito complexa. Envolvia vingança, envolvia todo aquele negócio de querer tornar Vice um lugar mais justo, mesmo ele sendo parte da injustiça e mesmo ele agindo de forma um tanto cruel às vezes. E para finalizar, o Gluck dá um último adeus e fala assim: muito obrigado, Frieren. Eu te devo uma de verdade por toda a ajuda que você prestou a Vice. E aí a Frieren fica meio com aquela cara de: será que dá pra confiar nesse cara? E aí ele para e lembra: ah, né? Você teve todas as memórias do Macht. É por isso que talvez não confie tanto assim em mim. Mas olha, nesse ponto é verdade. Eu te devo uma e eu estou realmente grato por você ter feito isso e ter salvado Vice. E quando você pensa que acabou Eldorado, vem a melhor parte desse capítulo. Porque nesse momento, e antes da Frieren ir embora, o Gluck chega e fala assim: Ô Frieren, deixa eu chamar o Denken para se despedir de você. Só que a Frieren falou assim: olha, não precisa. Eu já me despedi do Denken. E eu não quero atrapalhar ele quando ele está visitando um certo túmulo. E é aí que o mangá corta e mostra basicamente a cena final de Eldorado, que pra mim é o espírito, é a cara de Eldorado. Mostra o Denken na frente do túmulo da Lecture, que era a mulher dele, e ele olha para aquele túmulo com um olhar de tristeza pela falta que ele sente dela e ao mesmo tempo pela alegria de ter cumprido a missão dele, a missão de vida dele. E o Denken, à frente do túmulo dela, diz o seguinte: Lecture, até o fim eu lutei. Lutei de forma horrenda, mas até o fim eu permaneci lutando. E nesse momento mostra um flashback das últimas memórias do Denken com a Lecture. E nesse momento você vê o quanto que eles se gostavam, o como que essas memórias estão vívidas e o quanto que elas são importantes para o Denken, porque ele se lembra dos momentos felizes e também de como que um cuidava do outro. O Oswaldo vai colocar as páginas aqui e você vai poder ver o quanto que um parecia ter zelo com o outro e como que o amor desses dois era uma coisa sensacional de bonita. E essa cena final, pra mim, é a cara de Eldorado, porque teve um final bonito, é um final bonito e comovente, mas teve muita frustração, muita perda, muitos sonhos frustrados e muita coisa que não volta mais, como é o caso do amor da vida do Denken, no qual ele se esforçou toda a vida dele, diligentemente, até ficar velhinho por ela, por esse amor. Então, assim, isso encerrou a saga de Eldorado com chave de ouro e também, logo depois, só mostra a Frieren e o grupo dela saindo de Vice e dando
adeus, um provável adeus para esse personagem maravilhoso que é o Denken e essa saga que pra mim é uma das melhores de todos os tempos, de todos os animes e a melhor disparada de Frieren. Eu não sei o que vocês acharam, mas pra mim ela é sensacional. E aqui brilharam vários personagens, né? A Frieren brilhou demais durante a história, principalmente com a capacidade dela de analisar as coisas, mas o Denken, cara, o Denken foi o destaque dessa história pra mim. O velhinho mandou bem demais, além de, obviamente, os dois demônios mais queridos e mais insanos de Frieren, que é a Solitar e o Market. Mas, galera, agora eu gostaria de dar um aviso importante pra vocês, então não saiam do vídeo ainda, porque eu tenho que dar alguns avisos importantes e vale a pena você me ouvir aqui só por um minutinho. Pois é, eu sempre aproveito os vídeos de Frieren, né, que todo mundo vê, pra dar esses avisos. Mas a questão é a seguinte, galera. A minha vida e a vida do Osvaldo ficou uma bagunça recentemente. Estamos com muitas coisas, é trabalho, é estudo. E conciliar com o canal tá cada vez mais difícil e mais complicado. E o objetivo inicial nosso era fazer o canal por 2 anos e ver o que ia dar, se a gente ia continuar ou não. O canal já tem basicamente 3 anos, até passou da nossa previsão. E então, ao que normalmente, situação normal de temperatura e pressão, nós iríamos encerrar o canal aqui, porque ele não faz mais qualquer sentido, nunca fez um sentido financeiro ou por questão de tempo. Só que agora, que a coisa está muito mais apertada, tá valendo ainda menos a pena. Só que nós sabemos também que, nós construímos uma comunidade, um pessoal aqui que é muito querido, de verdade. Criamos verdadeiros laços de amizade com alguns inscritos. Então não queremos parar o canal, simplesmente não produzir mais nada. Então, durante essas próximas semanas, talvez um mês, eu e o Osvaldo vamos reformular o canal todo para ele ocupar menos tempo nosso. Então, assim, os vídeos devem ficar mais raros, né? E o nosso foco vai ser mais em live, porque a live, ela não gasta tempo de roteiro, não gasta tempo de edição, é tudo muito mais fácil, muito mais espontâneo. Óbvio que a live tem roteiro também, mas não é tão detalhado, tão cheio de frescura igual o de um vídeo. Então nós vamos acabar focando mais em lives e eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui pra frente. Tudo pode acontecer, mas algumas coisas eu acho improvável. Eu acho muito improvável a gente largar o canal, abandonar. Eu não tô fazendo drama por isso, sabe? Então não tô querendo dizer que esse canal acabou. Não, não vai acabar. Eu vou continuar aqui. E também eu não acho que a série de Frieren a gente vai parar com ela. Existe uma chance muito pequena, porque a série de Frieren é o que a galera mais gosta, eu adoro gravar Frieren também. Então, se eu continuar com algum vídeo, provavelmente vai ser o de Frieren. Mas o que vai ser, como vai ficar a frequência de vídeos, enfim, o que a gente vai fazer daqui pra frente, eu ainda não sei. Mas eu vou estar comunicando com vocês durante as próximas semanas e também no segundo aviso que eu quero dar pra vocês, que é a live que nós vamos fazer essa sexta-feira, eu não sei que dia, deve ser dia 13, uma coisa assim. Pô, vai ser sexta-feira 13, será, Osvaldo? Não, 13 é quinta, é 14, eu acho. Mas você deixa aqui, Osvaldo, na tela a data exatamente da sexta-feira. Às 6 horas nós vamos fazer mais uma live e vamos falar um pouquinho sobre isso também, mais sobre os animes da temporada, sobre Frieren e sobre várias outras coisas. Então, se você quiser aparecer na live, está convidado, vai ser um prazer. Então, se você quiser dar alguma dica pro canal, dar alguma sugestão, alguma ideia, pode aparecer lá, porque é lá que eu realmente vou ouvir você e vou poder responder você ao vivo, eu respondo todo mundo. E aí, enfim, a gente pode chegar a alguma conclusão, beleza? Mas então, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, dá uma hypada aí, porque ajuda demais, beleza? E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Aliás, eu vejo vocês na live. Valeu!